Hoje, você vai descobrir coincidências tão bizarras que parecem impossíveis, mas aconteceram de verdade. Prepare-se porque no final você vai perceber que talvez nada disso seja apenas sorte e que existe um propósito maior guiando tudo. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você entra num universo onde cada detalhe esconde um mistério real. Agora, vamos mergulhar nas coincidências mais inacreditáveis do mundo. Em 1979, um homem chamado John Smith morreu em um acidente de moto em Ohio. Um ano depois, outro homem, também chamado John Smith, morreu no mesmo local, da mesma forma e pilotando a mesma marca de moto. O mais estranho? Ambos tinham namoradas com o mesmo nome e trabalhavam na mesma empresa. Só depois das mortes foi descoberto que eles eram irmãos gêmeos separados no nascimento. O destino às vezes repete seus passos, como se estivesse tentando contar uma história que ninguém entendeu da primeira vez. Em 1898, um autor chamado Morgan Robertson escreveu um livro chamado Futility or the Wreck of the Titan. A história contava sobre um navio gigante, considerado inafundável, chamado Titan, que afunda após colidir com um iceberg no Atlântico Norte. 14 anos depois, o Titanic real afundou, nas mesmas circunstâncias. Mesmo tamanho, mesmo número de botes salva-vidas e o mesmo trágico destino. Como alguém poderia prever algo assim com tanta precisão? Coincidência ou revelação? Em Londres, nos anos 1930, um bebê caiu da janela do segundo andar. Ele sobreviveu porque caiu em cima de um homem que passava na rua naquele momento. Um ano depois, o mesmo bebê caiu da mesma janela. E adivinha? Caiu no mesmo homem que passava no mesmo horário. Nenhum dos dois se feriu. Isso é destino, proteção, ou simplesmente um lembrete de que alguém lá em cima cuida de nós até nos detalhes mais pequenos? Na Segunda Guerra Mundial, um soldado americano carregava sempre sua Bíblia no bolso da camisa. Durante um ataque, uma bala o atingiu no peito, mas parou exatamente na Bíblia. A bala ficou travada entre as páginas, bem em cima de uma passagem que dizia: "O Senhor é a tua proteção." O soldado guardou a Bíblia até o fim da vida como testemunho de livramento. Em 2013, uma mãe na Inglaterra puxou o carrinho do filho de 2 anos para perto dela, pois o menino estava inquieto demais. Segundos depois, uma parede de pedra desabou bem no lugar onde o carrinho estava antes. O bombeiro responsável pelo resgate disse: se ela tivesse demorado 1 segundo, ele teria morrido. Um pequeno movimento. Um enorme livramento. Em 2011, um terremoto no Japão derrubou a parede da casa de um senhor cristão. Seu relógio de parede caiu no chão e parou. Mais tarde descobriram que o relógio parou no minuto exato em que sua esposa tinha morrido em outro hospital da cidade. A família interpretou como um sinal de despedida, algo permitido dentro da fé cristã como simbólico, não espiritualista. Em 1875, um garoto chamado Hugh Williams sobreviveu a um naufrágio na costa de Gales. Ele era o único sobrevivente. Em 1785, outro navio naufragou no mesmo local, e o único sobrevivente se chamava Hugh Williams. E em 1820, outro naufrágio, e novamente, o único sobrevivente registrado, Hugh Williams. Documentos navais britânicos confirmam os 3 casos: coincidência, destino, proteção. Em 1956, na Inglaterra, um motorista chamado Roy C. Sullivan ficou preso em seu carro durante uma tempestade. Um raio atingiu o carro. Ele sobreviveu. Anos depois, trabalhando como guarda florestal, foi atingido por outro raio. Sobreviveu. Depois, mais 5 vezes ao longo da vida. O Guinness registrou Sullivan como o homem mais atingido por raios da história e que sobreviveu a todos. Até ateus na época diziam: esse homem é guardado por alguém. Em 2004, na Flórida, uma menina de 8 anos caminhava para o ponto de ônibus. De repente, seu telefone tocou. Um número errado, de uma senhora idosa que queria falar com outra pessoa. A ligação atrasou a menina por exatos 40 segundos.
Uma câmera de segurança registrou que, exatamente nesse intervalo, um carro desgovernado subiu na calçada e atingiu o ponto de ônibus onde ela estaria. A polícia confirmou. A ligação errada salvou sua vida. Depois de histórias como essas, fica difícil acreditar apenas em coincidência. Talvez você chame de destino, talvez de propósito. Ou talvez seja algo maior que isso. Momentos em que a gente devia estar lá, mas não estava. Coisas que deviam ter dado errado, mas não deram. Situações que pareciam o fim, mas alguém interveio. E se essas histórias forem, na verdade, sinais de que não estamos sozinhos? De que existe uma mão invisível que guia, protege e cuida, mesmo quando a gente nem percebe? A Bíblia diz que Ele dá ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. Talvez todos esses casos sejam lembretes disso. Então, antes de fechar esse vídeo, eu te faço uma pergunta. E se Deus estiver tentando falar com você também? Seja através de um livramento, uma coincidência, uma dúvida, uma dor. Seja qual for o motivo que te trouxe até aqui, procure uma igreja. Converse com alguém que possa orar por você. Dê o primeiro passo. Porque às vezes o maior milagre não é ser salvo de algo, mas ser salvo por alguém.